Quando o escritor aos Hebreus está abordando o assunto a respeito da fé, ele estava falando para irmãos que vieram do judaísmo e que, portanto, viviam a fé no domingo, Jesus, glória a Deus e aleluia, mas no sábado sacrificavam um cordeiro, imolavam um cordeiro, matavam a pombinha, faziam a oferenda. Então, no domingo estava na ceia do Senhor e no sábado estava, por quê? Na visão deles, eles precisavam manter a vida ritual do sacrifício. Só que Jesus veio e o sacrifício dele é perfeito. Portanto, o escritor dos Hebreus está escrevendo com um único propósito, dizer para eles assim: irmãos, vocês não podem falar de fé e depois voltar à prática de rituais para querer viver ainda pela lei. Portanto, isso é algo incoerente na doutrina cristã. Ele estava dizendo uma vez que você deu a sua confissão de fé, você não volta mais a essas práticas ritualísticas. Você não se vende a elas. Então essa epístola é a epístola que desafia a igreja, desafia os irmãos que confessaram Jesus a viverem pela fé. Então vamos olhar para esse texto, capítulo 11, versículo 8. Vem comigo no telão. Capítulo 11, versículo 8. Olha o que o texto vai dizer. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aí o versículo 9. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora, olha o versículo 10, o que ele vai dizer? Por que ele esperava? Ele esperava a cidade que tem. Então, o que ele estava dizendo? Eu estou caminhando aqui, nesse ambiente, que é físico, mas eu estou caminhando como quem espera uma cidade que tem. Isso seria tão rico para a gente passar a noite toda aqui só falando dessa cidade que tem fundamentos. Mas como o assunto não é esse, a gente vai tratar de fé. Então, pela fé, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, olhe para cá para você poder pensar comigo a respeito de alguns assuntos. Primeiro, todas as vezes que a gente fala de fé, a gente precisa relembrar o que não é fé. Então, deixa eu mostrar para vocês o que não é fé. Primeiro, onde coloca-se a fé? Não é fé a fé colocada na fé. Fé na fé não é fé. Fé na fé é crença. Porque tem gente, presta atenção no que eu estou dizendo, tem gente que acha que é só ter fé, tem gente que pensa, não, eu tenho uma fé muito forte, e porque eu tenho uma fé muito forte, vai acontecer. A fé dele não está numa revelação de um Deus que diz para ele o que é que tem que se fazer. A fé dele está na fé que ele tem, porque ele acredita que por ter a fé grande, forte, é suficiente para ele ter tudo que ele quer. Então, a primeira coisa que eu tenho que te dizer, e isso não sou eu quem digo, essa expressão está no livro do Ron Don, que também é da Central Gospel. Veja que eu estou indicando para você a referência, para você poder ir lá buscar Fé em Crise. Está lá no livro do Ron Don. Ele diz que a fé não pode ser fé na fé. A fé tem que ser fé em Deus. A fé não repousa suas bases na crença de quem a possui. A fé repousa suas bases no Deus que a entrega. Diga glória a Deus, irmão. Só para você que você está entendendo. Então, a fé não é fé na fé. Primeira coisa, primeiro equívoco que a gente comete é esse. E tem gente que vem na igreja e fala assim, não, porque se eu fizer vai acontecer e tal, e aí você pode estar equivocado. Você pode estar cheio de fé na tua fé e com nenhuma fé no Deus da Bíblia revelado. Segundo equívoco, fé não é para Deus ouvir minhas orações. Deus não precisa de fé para ouvir a oração de ninguém, porque Deus ouve a oração de gente que nem fé tem. Por que, Jonatas? Porque Deus, Ele é um Deus que está todo inteiro, em todos os lugares, ao mesmo tempo.
Um Deus que está todo inteiro, em todos os lugares ao mesmo tempo, não precisa da fé de ninguém para ouvir os seus clamores. Ele está ouvindo o teu clamor aqui, está ouvindo o clamor de toda a humanidade ao mesmo tempo, todo inteiro, plenamente, porque não precisa de fé para Deus ouvir nossas orações. Portanto, a fé não é para que Deus ouça a minha oração. A fé é para que eu ouça a oração de Deus. Porque só quem tem fé consegue ouvir o que Deus está clamando a seu respeito e a respeito do ambiente que o cerca. Quem tem fé não se preocupa com o tanto que vai dizer, se preocupa com o tanto que vai ouvir. É mais ou menos assim. Paulo Borges Júnior conta uma história de que um dia Deus mandou um anjo anunciar que ele estaria na porta quando terminasse o culto para falar com os crentes. Aí deu na mão de cada crente um papel em branco com uma caneta. E o anjo começou a organizar a fila para depois do culto falar com Deus, né? Cada um ia ter 10 minutos com Deus. Aí o anjo está organizando a fila e os irmãos estão assim, não, vai você primeiro, porque sabe como que é fila de crente, né? Fila de crente, todo mundo generoso, ninguém quer ser o primeiro, né? Todo mundo vai botando o outro na frente. Aí, não, vai você primeiro. Mas na verdade ele botava o outro na frente para ir primeiro, porque ele queria preencher a folha inteira, frente e verso, para não esquecer nada. Deus ia dar uma audiência, então ele não queria esquecer nada. O papel estava preenchido quando chegava em Deus, o papel estava com tudo que ele tinha para falar para Deus. Não tinha um espaço no papel para ele ouvir o que Deus tinha para falar para ele. Isso é demonstração de que há um equívoco no entendimento de fé. Que a gente pensa que fé é para Deus nos ouvir, portanto a nossa folha em branco está sempre preenchida. A gente nunca chega diante de Deus com a folha em branco, com caneta na mão, para dizer para Ele, eu trouxe a folha em branco para poder o Senhor falar e eu não esquecer nada do que o Senhor falar. E aí eu vou anotar tudinho que o Senhor vai me dizer, porque eu não posso deixar passar uma palavra do Senhor, porque o meu coração está cheio de fé. Então fé não é para Deus ouvir minhas orações. Fé é para eu ouvir as orações de Deus. Terceiro equívoco. Fé não é para que a minha vontade seja feita nos céus. Fé é antes para que a vontade dos céus seja feita na minha vida. Porque tem gente que pensa que porque tem fé, Deus é o seu cãozinho que está na coleira, que vai fazer o que ele quer, que vai morder quem ele quer, que ele vai dizer, pega Rex. Tem gente que pensa que Deus é o seu capacho. Portanto, se ele tem fé, ele manda e Deus obedece. Meu irmão, isso não é fé, isso é paganismo. Isso é satanismo. Isso é a mensagem do anticristo. A mensagem do Cristo é: tendes fé em Deus. Para quê? Para que venha o seu reino, para que venha o seu governo, para que venha o seu domínio. Não é para que a minha vontade penetre os céus, é para que a vontade dos céus penetre a nossa vida e a gente seja guiado pelo poder do Espírito. Isso é fé. Fé é eu aceitando a vontade de Deus. Quarto equívoco. Fé não é para que eu tenha o que eu não tenho. Tem gente pensando que fé é para ele ter o que ele não tem agora. Aí está se relacionando com Deus. Ó como que o crente é, né, irmão? O crente é uma benção. Meu Pai do céu, perdoa a gente, Senhor. Ó como que a gente lê o texto. O texto diz assim, aí no capítulo 11, está escrito assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o... Aí o que a gente pensa? Ó, crente, a mente é engenhosa da gente, ó. A gente pensa o seguinte, vem cá, pastor Java, me ajuda aqui, por favor. Fique em pé aqui. Pastor Java vai ser Deus agora, vou te dar essa moral, hein. Pastor Java vai ser Deus, aqui, ó como que a gente pensa. Fé, estou cheio de fé, vou me aproximar de Deus. Ó, cheio de fé, estou me aproximando de Deus. E aí, cheio de fé, eu me aproximo dele suficientemente perto para arrancar dele a bênção que eu preciso e ir embora. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Aí você pensa assim, eu me aproximo dele, vou ter galar? Não é assim que a gente entende? Só que isso não é fé, isso é crença. Porque todas as vezes que a sua fé resulta em bênção pessoal, você nunca entendeu a fé do Cristo. Agora olha a fé do Cristo. Vou me aproximar de ti, Pai,
Porque quando eu me aproximo de ti, é impossível não ser transformado pela tua natureza. Oh, aleluia! Aí eu serei transformado na comunhão contigo. E agora eu vou parar de ser alguém que procura galardão, e você como o Senhor galardoador daqueles que o buscam. Eu vou ser abençoador daqueles que o buscam. Eu paro de correr atrás de bênçãos para abençoar outras vidas. Obrigado, pastor. Então fé não é para que eu tenha o que eu não tenho. Fé é para que eu seja quem não sou. Porque o que é o problema que gerou hoje? Qual é o equívoco da nossa vida cristã? É que a gente tem um marido ruim. A gente vem para a igreja orar para Deus dar um marido bom. Que a gente quer trocar de marido. É trocar de homem, estou falando trocar de marido. Esse mesmo homem ser um outro marido. Porque a gente não está feliz com o marido que a gente tem, e a gente quer um outro marido. Então o que a gente quer? A gente quer ter o que não e acha que é fé. A gente tem uma mulher ruim, crenqueira, braba, ciumenta. Você olha para alguém, não pode dar nem a paz do Senhor. Tem umas irmãs assim. Aí, o que você faz? Você quer trocar de mulher. Fala, Senhor, trabalha nessa mulher. Dá uma mulher melhor, Senhor. Porque essa mulher, eu não aguento essa mulher. Você está orando a Deus para Deus trabalhar nela. Isso não é fé, isso é crença. Porque você está querendo ter o que você não. Agora, olha o que é a fé. Senhor, essa mulher é encrenqueira. Essa mulher é braba. Mas me faz ser a revelação do Cristo na vida dessa mulher. Porque se ela olhar para mim e ver que o Senhor a ama, essa mulher vai ser sarada, ela vai ser transformada, ela vai ser mudada. Mas muda a mim primeiro, começa aqui. Fé é quando eu sou quem impossivelmente eu seria. Diga glória a Deus, irmão. Nessa hora da mensagem você já está pensando assim, pode falar só o que é fé, né? Porque falar o que não é já vai desanimando, né? A gente vai vendo, poxa, eu estava pensando que era isso. Eu também. Esses caras vão escrever esses livros assim, pô, deixa a gente confuso. Mas, ó, eu estou querendo dizer para você, fé não é para que eu tenha o que eu não tenho, mas para que eu seja quem eu não sou. E quem é que Deus quer que eu seja? E que é impossível que eu seja? Deus quer que eu seja o filho dele amado, em quem ele se compraz. Deus quer que eu seja como Cristo. Fala para mim, você se olha no espelho e fala assim, pô, que Cristo bonito que eu estou sendo hoje. Não? Por que você não faz isso? Porque você vive de crença, e não por fé. Porque se você viver de crença, você vai olhar para você e vai falar assim, eu não chego nem perto. Agora a fé é o firme fundamento das coisas que se eis. E o que nós estamos esperando? A manifestação dos filhos de... Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu estou esperando o dia que eu vou ser a carinha de Jesus, o jeito de Jesus, o modo de Jesus, e é para isso que eu estou sendo transformado, de glória em glória, de fé em fé. Oh, aleluia! A gente é feita a luz da aurora, irmão, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você está sendo transformado. A fé é para você ser a cara de Jesus. E aí eu citei um texto aqui, eu quero ler com os irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 29, porque depois que acabou o primeiro culto, uma irmã me abordou e veio perguntar. Então, para não ficar nenhuma dúvida, porque a dúvida dela pode ter sido também a dúvida de outros irmãos, eu quero ler com você, Romanos 8, versículo 29. Olha o que ele diz. Eu estou falando que a fé é para a gente ser o que nós impossivelmente seríamos. É impossível. Sabe coisa de missão impossível? É isso. É impossível, só fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que tem fé, para quem tem fé, não há impossíveis. Aí olha o que diz aqui Romanos 8, versículo 29. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para quê? Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, vocês receberam fé para serem a cara do Jesus de Nazaré. A fé de vocês não é para ter, a fé de vocês é para... Provoca esse irmão que está do seu ladinho aí, provoca ele, diga para ele, e aí irmão, está cheio de fé? É essa fé que você está buscando aqui? É fé para ser, é fé para ser. Você está querendo mudar o teu filho, mas você que tem que ser um melhor pai. Você está querendo mudar a tua esposa, mas você que tem que ser um melhor marido. A fé é para ser. Você quer um patrão melhor, mas você não é um funcionário melhor.
Você quer que a tua comunidade seja melhor, mas você vive jogando lixo na rua. E depois reclama da sujeira quando entope os bueiros. Por quê? Porque tu quer uma fé que seja uma fé para Deus descer do céu e varrer a rua. E não a fé de você que não abre o vidro e joga o lixo pela... Pegou alguém aí, irmão? Você pode estar falando assim, mas o que isso tem a ver com espírito? Tem tudo a ver, irmão. Porque a criação está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. E só os filhos de Deus cuidam da natureza do jeito que Deus revelou. Só a gente cuida dessa natureza do jeito que Deus revelou. Então, fé não é para que eu tenha, fé é para que eu seja. Quinto equívoco. Fé não é para que minhas carências sejam respondidas. Deixa eu falar uma coisa para você aqui muito importante. Se você até hoje está vivendo por demanda, você ainda não passou a viver por revelação. Tem gente que só vive assim, ora quando está ruim. Busca quando está ruim. Está doente, vem para a igreja. Ficou enfermo? Não, vou buscar Deus. Tem problema nisso? Não. O problema é que você age na vida como quem age por demanda, por necessidade, por carência, melhor dizendo. Você está agindo por carências. E isso passa para todos os relacionamentos. Teu relacionamento com o pastor, teu relacionamento com a tua família. Você está agindo na carência de afeto, na carência de atenção, na carência de amor, na carência de carinho, na carência de ser aceito, na carência de ser entendido, na carência de ser compreendido, na carência de pertencimento. E essa tua ação na demanda faz você não agir por revelação. Porque se você estivesse agindo por revelação, você ia ver que não precisa ser aceito, não precisa ser amado, não precisa ser entendido, não precisa ser compreendido, não precisa ser bem-quisto, não precisa pertencer a mais nada. Por quê? Porque você já foi amado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê tenha vida eterna. Você não precisa ser amado por ninguém. Você não age na vida como quem depende do amor alheio. Você age na vida como quem foi amado e agora pode amar a quem quer que seja. Isso é fé. Fé não é para minhas carências serem respondidas. Fé é para que as carências daqueles que ao meu redor estão sejam respondidas por mim. Eita. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Fé e amor andam de mãos dadas. Ninguém pode falar que tem fé se a fé dele não contempla os irmãos. O pastor botou o projeto de Josué, você não vê em nenhum. Então você fala que tem fé e não toca os irmãos. A tua fé é crença. Por quê? Porque só serve para suprir tuas carências. Você não age pela fé que resolve o problema dos... Deixa eu falar uma coisa para você. Depois que eu parei de olhar para os meus problemas, comecei a cuidar do problema dos outros, no bom sentido, não no sentido ruim, tá? Porque tem gente aí que quer cuidar da vida dos outros. Eu falando que eu cuidava do problema. Depois que eu passei a cuidar do problema dos outros, meu problema diminuiu. Olha que doideira. Os pastores aqui, você olha, tudo sorrindo, tudo feliz, tudo alegre, tudo cantando. Por quê? Vai ver quanto problema dos outros tem que resolver. Aí pergunta, o senhor não tem problema não? Rapaz, não é que eu até esqueci do meu problema. Qual o problema que eu tinha mesmo? Quando eles percebem, está resolvido. Por quê? Porque quando você aprende a viver por fé, você sabe que a fé redunda em prática que ama o irmão. Portanto, você cuida. Cuida. Irmão, é ano de manifestar a fé. Ainda dá tempo desse mês de você cuidar de alguém. Ainda dá tempo de você trazer alguém para o culto da sexta-feira, da palavra, do sobrenatural. Agora, se a tua fé é só para você chegar aqui, para Deus poder guardar o teu carro, cara, que doideira. Deus quer entregar o teu carro. Pastor, ora aqui pela chave do carro. Aí o pastor vai oferecer na mão do Jesus Cristo. O Jesus Cristo tem uma mania muito feia. O Jesus Cristo, tudo que pega, ele dá graça e reparte. Olha que mania feia. Dá 5 pães e 2 peixinhos na mão dele, cara. O cara começou a dar graça e repartir. Você bota o teu carro na mão do Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré vai repartir o teu carro com geral na igreja. Isso é fé, irmão. Você está preocupado em preservar. Você não está vivendo o evangelho. Porque aquele que tenta salvar, perde. A fé é de quem está querendo entregar.
Entrega a tua vida, entrega teu tempo, entrega teu esforço, dedica alguém, porque fé e amor andam de mãos dadas. 2 referências. A gente poder caminhar agora para o texto lá de Hebreus 11. Só estou falando para você o que não é fé. Você poder verificar aí e ver se está bem sólido esse fundamento. A gente está trabalhando com fundamentos. Então, ó, só para você poder entender uma coisa. 2 textos. Primeiro texto, a Bíblia diz assim, referente ao fim dos tempos. Naqueles dias, por se multiplicar a iniquidade, o que vai acontecer? Você conhece o texto, não conhece? Está dizendo que o amor vai... Agora, em outro texto, Jesus diz, a respeito do tempo do fim, ele diz, será que quando o Filho do Homem voltar, achará o quê? Fé e amor andam de mãos dadas. Por isso Judas, telão, me ajuda aí, telão. Põe no telão aí para mim, Judas 3. Como Judas não tem capítulo, a gente já fala já logo o versículo. Então, Judas 3. Olha o que ele vai dizer, o nosso irmão Judas, quando ele iria falar da nossa salvação comum, ele vai dizer isso aqui, ó. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos aqui. Lê para mim. A batalhar. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, gente, vai chegar um tempo que essa fé vai esfriar. Por quê? Porque fazer bem para os outros cansa. Ajudar as pessoas cansa. A gente ajuda e parece que não tem retribuição. Irmão, você dá comida para o cachorro. Cachorro é mais grato do que gente. Estou falando mentira, irmão? Tem gente aqui que daria a vida pelo seu animalzinho doméstico. Mas que se visse um ser humano, não passaria de longe. Estou falando mentira aqui, irmão. Por quê? Porque fazer o bem cansa, exaustivo. Por isso na Bíblia você vai encontrar 2 vezes Paulo dizendo, não vos canseis de fazer o bem. Que tem hora, irmão, que essa fé vai arrefecendo, esfriando dentro de nós. Por quê? Porque você está fazendo e nunca vê retribuição. Deixa eu falar uma coisa para você. Não se assuste se você morrer e não tiver retribuição, porque o nosso Cristo morreu sem ter retribuição. Mas fique tranquilo, porque o mesmo Cristo que foi ao Calvário é o mesmo que ressuscitou e está vivo para a glória de Deus Pai. Não se canse de fazer o bem, porque essa noite o Senhor ressuscita as tuas forças para você continuar amando, para você continuar ajudando, para você continuar sendo resposta de Deus. Então, uma vez que a gente tem esse entendimento de que a fé tem origem numa relação, tem origem na vida de amor, agora vamos ver que tipo de fé é a fé do pai Abraão. Hebreus capítulo 11, versículo 8, que lemos, vai dizer assim, e aqui eu caminho já com vocês, para a gente poder concluir. Pela fé, Abraão, sendo chamado então está aqui a primeira qualidade da fé genuína bíblica. Qual é a primeira qualidade da fé genuína? A fé que Bom, presta atenção no texto. O texto está dizendo assim, Abraão sendo chamado. Foi mais ou menos assim, ó. Deus disse, Abraão, já obedeci. Foi assim. Deus não precisou nem fazer a proposta. Abraão não leu nem as cláusulas do contrato. Ele não leu as entrelinhas. Que fé não vê o que são os termos contratuais. Irmão, essa ansiedade que existe em nós, essa preocupação, não, Deus vai ser como? Vai acontecer como? Não, quantas pessoas vão estar? O Senhor vai garantir o meu sustento com o quê? Vai garantir o meu sustento com o quê? Como é que vai ficar a minha faculdade? Como é que vai ficar a minha família? Como é que vai ficar não sei o quê? Irmão, isso tudo é preocupação daqui dessa terra, dessa vida. Agora quem anda por fé, Deus fala assim, ô Abraão, aí ele diz, eu estou aqui, pode falar. E ele não precisou ouvir mais nada, ele já estava obedecendo. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, entrega o teu filho Isaque. O texto diz que quando ele está na beira do monte Moriá, ele diz para os servos que estavam com ele, fica aqui, que eu e menino vamos lá, adoraremos juntos e voltaremos juntos.
Deus mandou ele imolar em casa. O menino já estava sacrificado no coração de Abraão antes de sair de casa. Ele já dormiu com o menino morto. Ele não foi ao monte para matar o menino, porque o menino já estava morto no seu coração, porque ele era obediente. Ele foi ao monte para ressuscitar seu filho, porque ele sabia que Deus era poderoso para até da morte trazer o seu filho de volta. Uma fé que obedece. A nossa fé precisa ser uma fé obediente, irmãos. Há uma direção de Deus na obediência. Há uma direção de Deus quando você obedece sua voz. O problema é que a gente ainda quer viver de acordo com os nossos caprichos, e não de acordo com a revelação. Segundo ponto, a fé de Abraão é uma fé que obedece, e a Bíblia diz, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ir. Segunda qualidade da fé de Abraão, da genuína fé. A genuína fé é uma fé que depende de Deus para cada passo. Vamos falar sério, fala sério. Se Deus chegasse para a gente e falasse assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mandar lá para África. O que você ia fazer? Ia botar no Google Earth, ia verificar para ver qual é a cidade, ia ver quantos quilômetros de distância tem, se tem hotel, se tem casa boa. Aí você ia saber o caminho, a hora de ir, o momento de ir, quanto tempo ia durar a viagem, porque tu ia botar no Waze. Bota no Waze, no Google Maps, para você poder saber quanto tempo dura a viagem, para saber o que vai levar. Por quê? Porque a gente é assim, a gente vive da nossa ansiedade. Agora, Deus falou para Abraão, sai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Abraão não podia nem botar no Waze, que Deus não disse o destino. Como Deus não disse o destino, o que Abraão tinha que fazer? Senhor, e agora? Faz como? Dá 3 passos para frente, Abraão. 1, 2, 3. E agora? Agora você vira para a direita aí, dá 1 passo para a direita. 1 passo para a direita. E agora? Faz o quê? É assim que Deus quer que a gente viva. Ele quer que a gente viva na dependência dele para cada passo. Viver na dependência de Deus em cada passo da vida é uma das coisas mais difíceis para essa geração, porque essa geração é a geração da produtividade. Tudo tem a ver com números. Quanto que você produziu? Quanto que você conquistou? Quanto que você tem na conta? Quantos carros você tem na garagem? Essa é uma geração cujos números falam mais do que os frutos. E árvore que é árvore não está ansiosa para dar seu fruto. Você nunca vai ver uma árvore indo no psicólogo para fazer um tratamento com o psicólogo e falar assim, pô, estou meio preocupado, ansioso, porque eu acho que esse fruto está um brotinho muito pequeno, não sei se ele vai virar, o negócio vai chegar. A árvore não se preocupa. Por quê? Porque a única preocupação da árvore é assimilar os nutrientes de onde ela está plantada. Porque quanto mais nutriente por ela passar, quanto mais saudável ela for, mais o fruto vai ser doce. Deus não quer que você se preocupe com o resultado. Deus quer que você se preocupe com a sua saúde espiritual. Quanto mais saudável você tiver, mais o teu fruto será doce. Por isso Ele quer que você dependa dEle. Vai para onde? Espera. Faz o quê? Faz nada. Porque é melhor fazer nada do que tornar algo em nada. Faz nada. E agora? Faz o quê? Dá só 3 passos. Mas Senhor, eu consigo andar 10. Não, mas eu quero que você dê só 3. Mas Senhor, vai tardar a viagem. E tu está preocupado por quê? Quem é que está no controle da tua vida? Mas Senhor, fulano vai chegar primeiro. E daí que vai chegar primeiro? Quem foi que disse que eu quero que você chegue no tempo dele? Eu quero que você chegue no meu tempo. Porque enquanto você está aqui, eu estou limpando o caminho lá. Enquanto você está aqui, meu irmão, Deus está falando com alguém. Eu estou trabalhando na tua vida lá. Enquanto você está aqui, eu estou resolvendo a terra para você entrar. Então, em nome de Jesus, dependa de Deus. Dependa de Deus. Terceiro e último, versículo 9. Pela fé, habitou na terra como em terra morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele, da mesma. Olhe para cá. Há uma diferença sutil para aqueles que não têm o hábito de lidar com esse assunto, mas que faz toda a importância
para quem milita na área entre posse e propriedade. A propriedade compõe poderes de uso, gozo e de sequela, né? Que é o poder de você tomar de quem quer que esteja com aquilo que é seu. Então a propriedade tem mais poderes do que a posse. A posse é poder de uso, direito de uso. A propriedade é direito de domínio. Portanto, se eu tenho esse celular que está no meu nome, a nota fiscal está no meu nome, mas eu pego esse celular e dou na mão do pastor Tuninho. Quando eu passo esse celular para ele, eu estou passando direitos de uso. Quando eu passei para ele a posse, na posse, ele pode usar, ele pode gozar daquele elemento que eu dei para ele a posse, do objeto da sua posse. Só que ele nunca vai poder dizer que ele é dono. Ele pode dizer que é possuir. Eu que sou o dono, chego com um documento e digo, ô pastor Tuninho, isso aí é meu. Aí ele fala, eu não vou te devolver, mas o senhor tem que devolver. O senhor não vai devolver não? Aí eu tenho direito legal de usar a autotutela. A autotutela é, o senhor vai me devolver sim, e eu tomo dele. Eu fazendo isso, tirando dele, eu estou dizendo, agora eu tenho não só o domínio, como eu tenho também agora não está na minha posse, mas agora está na minha posse. Portanto, posse tem a ver com direito de uso. Quando Abraão recebeu a promessa, Deus disse, vai para uma terra que é tua. O que Deus estava dizendo? Você é dono. O problema é que Deus não manda a gente para ser dono de terra que está vazia. Parece até que Deus gosta de um desafio, né? Aí Deus faz o quê? Deus fala para ele, vai para a terra que você vai ser dono, mas lá tem gente possuindo. Aí o que Abraão faz? Versículo 9. Ele anda na terra que é dono, como se dono não fosse. Quem olha para ele diz assim, é só mais um viajante. Mas ele olhando com um olhar espiritual está dizendo, estou cercando aqui os limites. Estou marcando território. Eles estão achando que são dono, mas aqui quem é o dono sou eu. Jeová já falou comigo, que aqui quem manda sou eu. Irmão, eu não entendia isso muito bem, até que um dia eu estava no carro de um amigo. E aí estávamos nós três, eu e dois amigos. E o meu amigo, em comum com o dono do carro, estava dirigindo o carro, o veículo. E aí ele estava dirigindo o veículo e a gente estava entrando no bairro onde a gente morava. E as pessoas que olhavam ele dirigindo o veículo, tirando aquela onda no carro do outro, com o som ligado, som alto, os vidros baixos, passando devagarzinho para tirar aquela onda, né? Quem conhecia a gente, alguns, encrenqueiros, ciumentos, olharam para ele e falaram assim, tá vendo lá, tirando onda com o carro dos outros, o carro nem é dele. Tem gente que é assim, irmão. Pode ver você feliz nem um minutinho, nem para tirar onda com o que não é teu, né? Aí tem gente que aí ficou ressentido. Quando eu vi a situação, eu perguntei pro colega, que era dono do carro. Aí eu, não te constrange ver o outro colega dirigindo o carro que é teu e tirando onda com aquilo que é teu? Aí sabe o que ele falou para mim? O que eu vim entender nesse texto. Ele falou para mim assim, não constrange não. Porque o dono sou eu, a qualquer hora eu pego a chave, pego o volante e dirijo. O problema é que você está querendo brigar, bater boca lá na tua casa, porque tu não entendeu que você é dona daquele lá, que você é dono daquele lá, que Deus te deu por herança, que a terra já é sua, que você só tem que entrar lá e tomar posse. Então a fé de Abraão, uma fé que se posiciona, é fé de gente que entra no lugar e diz, não importa o que vocês estão pensando a meu respeito, eu sei a revelação que eu recebi, vou viver por ela, porque Deus disse que eu sou o dono deste lugar. Irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Esse marido não pertence às bebidas. Esse filho não pertence às drogas. Essa filha não pertence à prostituição. Está na posse, mas não pertence. O que Deus está dizendo para nós? Levanta, ergue a cabeça. Ô Abraão, sobe num lugar que você puder ir alto aí e olha. Porque onde os teus olhos forem, oh aleluia, eu vou dar a você e a tua descendência. Deixa eu falar uma coisa para você.
Você precisa voltar a olhar para o teu marido como um pastor de igreja. Você precisa olhar para o teu filho como um pregador da palavra. Você precisa olhar para a tua filha como quem é gente de bem, e não como quem é gente que está na posse do inimigo. Hoje, o Senhor te trouxe aqui para te dizer: muda a tua postura em nome de Jesus. Porque eu já te fiz dono, eu já nomeei você. Entra na terra, toma posse, porque eu sou contigo. Fique de pé comigo, por favor, quero terminar. Conta-se uma história de que uma irmã, e eu conheci esta irmã. Ela contou para mim, pastor Marcelo, depois que eu terminei de pregar essa mensagem, numa igreja que eu estava, ela contou para mim e disse assim: pastor, isso que o senhor falou é verdade. Que o meu esposo bebia muito, só chegava em casa tombado, caído, todo sujo. Sabe o que ela fazia? Não batia no marido, não discutia, não brigava. Ela pegava ele e falava: ô pastor Zé, vem cá, deixa eu lavar você. Dava banho no pastor Zé. Zé é um nome fictício, eu não lembro o nome dele. Mas aí ela ia lavando o Zé e falava: Zé, você é pastor, sabia, Zé? E ó, lavando o Zé todo bêbado. Resultado, a irmã estava com o marido do lado dela, falou: tá aqui, ó, o pastor Zé. Porque fé não é o que você vê, irmão. Fé é aquilo que você recebeu por revelação. Agora, se você não passou tempo com Deus para orar, para entender em Deus o que Deus tem para a tua casa, você não vai poder liberar essa palavra sobre ninguém. Por que você não vai poder liberar? Porque você não teve a revelação. Mas essa noite Deus vai abrir os teus olhos para você enxergar quem é quem na tua família, e você vai começar a liberar essa palavra de vitória na tua casa. Termino dizendo para vocês o seguinte texto bíblico. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da voz de Deus. Não tem a ver com o conteúdo da palavra, tem a ver com o som da voz. Deixa eu falar uma coisa para você. O que Deus está querendo ministrar em seu coração não tem a ver com conteúdo, tem a ver com entendimento de tonalidade, de som, de reconhecimento daquela que é a voz de autoridade na tua vida. Porque a ovelha ouve e conhece a voz do seu pastor. Irmão, o ladrão, o assaltante, o mercenário chama a ovelha igualzinho o pastor chama, igualzinho. A ovelha não move uma palha, não sai do lugar. O pastor chama, ela levanta a cabeça e vai atrás. Sabe por quê? Porque conhece a tonalidade. Ela não precisa saber o conteúdo, ela só precisa conhecer a tonalidade. Hoje você precisa estreitar essa relação com Deus, porque fé é relacional.